Então, boa noite, Júlia. Sua participação inicial aqui conosco. Seja bem-vinda. Boa noite, Cristina. Boa noite, André. Boa noite, Sanderson, e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Bom, esse depoimento do ministro Alexandre de Moraes me chamou muito a atenção. Espero que ele consiga provar tudo que ele afirmou. Seria importante para a nação. A nação espera isso dele, né? Inclusive, de um ministro do STF, não pode falar coisas assim, simplesmente não provar. É engraçado que ele fala que. Engraçado não, bizarro, né? Não tem nada de engraçado nisso, mas que ele fala que eles teriam um plano para pegá-lo, só que parece que esse plano então já começou errado, porque eles invadiram o STF no domingo, quando os ministros não estão lá, certo? Então, não sei se ele se referia ao dia 8 de janeiro ou a algum outro dia, mas isso, enfim, acho que ele vai ter que provar. Sobre o dia 8 de janeiro, todas as minhas entrevistas, ou quando eu menciono isso, eu menciono o deputado Sanderson, porque eu ainda não tinha assumido o meu mandato e eu já o via, né? Vi o deputado Sanderson indo lá. Era dia 10 de janeiro, 2 dias após o ocorrido, quando os deputados estão aqui na base e o deputado Sanderson estava lá dando uma palavra, estando presente lá com essas famílias, com essas pessoas, enquanto eu estava aqui, não tinha assumido ainda, a gente estava um pouco perplexo com tudo que tinha acontecido, sem saber muito, né? A gente via falar, via nos grupos, via em tudo, mas a gente não sabia de fato, eu nunca tinha conversado com uma pessoa que estava naquela situação. Então, tinha acompanhado o trabalho do Sanderson e quando cheguei em Brasília, procurei o Sanderson e pedi para que ele fosse comigo até o presídio, até o Colmeia. Eu queria ver as mulheres inicialmente. E aquela época, eu acho que era lá pelo dia entre 10 e 15 de fevereiro que nós fomos, né, Sanderson? Naquela época não precisava pedir autorização do ministro Alexandre de Moraes. Depois, quando vários deputados começaram aí, que ele impôs também essa restrição de ter que pedir permissão para o gabinete dele para ir visitar, para um deputado pedir, né, permissão para visitar os presos em decorrência do dia 8 de janeiro. Então, eu e o Sanderson fomos e conversamos com as mulheres, e aí elas começaram a contar que elas tinham entrado no ônibus, que as próprias né, os membros ali das Forças Armadas tinham direcionado elas para que entrassem naquele ônibus sem falar o que iria acontecer, e elas de boa fé entraram no ônibus, e esse ônibus ficou rodando por horas, e uma chegou a dizer que teve que fazer xixi dentro de uma caixa que estaria naquele ônibus, e depois todos foram levados lá para aquele galpãozão lá. Enfim, elas estavam preocupadas com os familiares, com a imagem delas, pediram para que coisas simples, que outro dia eu estava em Chapecó, né? Eu moro no sul de Santa Catarina, eu estava lá no oeste de Santa Catarina, e uma mulher veio, eu estava lá num evento, uma mulher veio, estava de tornozeleira, e ela me falou: você e o deputado Sanderson levaram bolacha para nós lá no Colmeia. Um negócio simples. Eu lembro que eu e o Sanderson, a gente fez uma vaquinha dividimos e gastamos ali R$ 3.000 em bolachas e levamos. Era algo simples que elas queriam. E aquilo foi um gesto que, para ela, sabe, estava naquele momento, foi um negócio tão forte que na hora que a gente fez aquilo que o Sanderson fez, que ele foi levar lá, a gente não entendeu, né? Porque só estando lá na pele daquelas mulheres que nunca tiveram passagem pela polícia, né? A maioria delas, que não havia qualquer motivo plausível, não há qualquer plausibilidade jurídica para que elas estivessem presas, nenhum risco ofereciam à sociedade. Mães que nos relataram, né, Sanderson, que os filhos menores de idade estavam sem ter quem cuidar, porque ela e o marido estavam presos, teriam ido a Brasília. Enfim, então essas coisas me deixou assim, no meu primeiro nos meus primeiros dias como deputada, numa sensação de impotência muito grande. Mas depois daquilo ali, vários parlamentares começaram
também aí senadores, e nós não paramos, porque mesmo quando o Alexandre de Moraes, o ministro, viu essa movimentação e ele impôs que a gente tinha que pedir permissão para o gabinete dele para visitar o Colmeia e a Papuda, nós continuamos pedindo me foi concedida até, eu acho que eu fui a primeira deputada junto com, saiu a minha permissão e a do Magno Malta junto, eu lembro, saiu na imprensa até, e, e a gente continuou indo, e eu lembro que quando eu pedi, foi um oficial de justiça do STF procurar o meu gabinete, e quando foi até o meu gabinete, meus assessores falaram, eu fiquei assim, ué, mas um oficial de justiça, e ele deu um papel lá para eu assinar. E naquele papel, sabe, Cristina, tinha uma lição de moral para mim. Tinha uma lição de moral do gabinete do Alexandre de Moraes para mim como deputada, dizendo mais ou menos o seguinte, que se parlamentares como eu se preocupassem a vida toda, primeiro que era quase meu primeiro mês meus primeiros meses ali de mandato, se parlamentares como eu se preocupassem a vida toda com o sistema carcerário brasileiro, ele não estaria na situação que está, né? Sem ao menos ter conhecimento da minha vida, da minha luta, do que eu defendi a vida toda, que já visitei, sim, presídios aqui em Santa Catarina, que inclusive muitos são exemplos para o Brasil todo. Joinville, aqui, penitenciária aqui de Criciúma também. Então ele me deu uma lição de moral, que achava muito engraçado, né? Com outras palavras, nós estarmos preocupados com esses presos. E dali nós começamos a fazer discursos, vários discursos em plenário, porque eu senti, quando eu cheguei em Brasília, que o assunto 8 de janeiro era meio que proibido. Ninguém queria falar. Aí o deputado André teve a ideia da CPMI e começou a colher assinatura, nós assinamos e fomos indo, e teve aquela guerra, isso já foi um pouco mais para frente. Mas no começo, eu não sei se os outros deputados também têm essa sensação. Tava todo mundo meio assim, meu Deus, o que vai acontecer? Não sei. Né? Então, quando nós começamos a falar, deu algum tempo, eu não lembro muito bem quanto tempo, e vários foram soltos. Né? Teve uma leva ali e deram liberdade para aquelas pessoas. E num daqueles dias que eu e o Sanderson estivemos lá no Colmeia, eu encontrei o Rodrigo, que era policial militar, que é policial militar de Santa Catarina, e era esposo da Darisa, a cabeleireira de Joinville, que estava presa lá no Colmeia. E eu contei a história da Darisa porque o marido dela me permitiu, outros tiveram medo, enfim, é normal. Isso eu acho, né, que as pessoas estavam paralisadas pelo medo naquele momento. E a Darisa é um caso emblemático porque ela chegou no dia 8 de janeiro à noite em Brasília, quando as depredações já haviam acontecido. Tem inúmeros Então, casos assim, é impressionante. Eu já entrevistei vários também. Então são prisões políticas, isso é inconteste, né? E hoje eu fiz questão, inclusive, fiz questão não, estava lá numa parente do meu marido que assiste o Globo e votou no Lula, e estava passando o Fantástico e eu parei para assistir. E o Lula, claramente, o Lula, o Dino e até o Capelli, eles contam da conversa deles com o general lá, eu não lembro o nome, aquele que G. falou Dias. bastante na. Não, não, aquele Ah, o general Dutra. que falou bastante na CPI ali do DF. Eles contando abertamente que pediram, prendam todos que estão lá na frente do QG. Isso me choca muito, porque foi o pedido de prisão de um presidente da República para um membro das Forças Armadas. Quando que acontece isso? O presidente da República pedir para prender alguém? Né? Então, claramente, nós não estamos vivendo, é repetitivo, mas né, claramente, né, eu assisti ali a parte da Ludmilla, do Marcel Van Hatten, que foi muito boa também, e claramente nós não estamos vivendo numa democracia, e eles botaram um marco inicial ali que eu achei interessante, que isso tem que ser falado, que foi março de 2019, com o inquérito 4781, né, que foi o inquérito das fake news, que foi uma permissão do Dias Toffoli, que na época presidiu o STF,
e que nomeou ali o Alexandre de Moraes para ser o todo-poderoso desses casos e enfiar qualquer tipo de coisa ali. E quando nós tínhamos ainda o presidente Bolsonaro governando esse país, tínhamos também os autoritarismos, só que nós não tínhamos o executivo, né, o governo, validando todas as narrativas. Hoje nós temos o STF falando um negócio, vai lá o Alexandre de Moraes dar uma entrevista, pá, fala um negócio. Vai lá o Lula, outra validando e até piorando, falando que tinha um plano de Ibanez, de Bolsonaro e de sei lá mais quem, dos três porquinhos, sei lá, para para dar o golpe. Então, essa situação que a gente se encontra é uma situação que as pessoas, eu sinto assim, você falou, combater as narrativas. É óbvio que o poder midiático, a grande mídia, não adianta a gente negar, não adianta, influencia muito. Tem lugares que as pessoas assistem, tenho certeza que muito mais do que aqui em Santa Catarina, em outros lugares, tem gente que se pauta, e a gente acaba, às vezes, sendo pautado pela grande mídia. Mas por isso que eu falo, Júlia, desculpe te interromper, mas até para a gente poder passar Uhum. a palavra aqui para os deputados, por isso que eu falo da importância de cada um que está assistindo a live ao longo do dia fazer esse esforço, né? Já fez o esforço de divulgar nessas horas aqui que nós estamos ao vivo, mas replicar isso nas redes sociais, colocar a hashtag 8 de janeiro, a verdade, a em maiúscula, porque eles vão estar com hashtags, já começaram, faz dias que eles já estão soltando pílulas de documentários e de entrevistas, é um massacre midiático que a gente conhece, mas nós precisamos produzir o antídoto para isso, e cada um de nós tem um papel nisso.